E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, amados e preciosos ouvintes. A nossa meditação está no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 22. Vamos meditar então nesta epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 22. Eu creio que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de forma que, se você abrir o seu coração e pedir a Ele que fale contigo nesta programação, você então ouvirá Deus falar com você. Peça para Ele encher o teu coração de alegria, de gozo, e Ele assim o fará. Tenhas fé em Deus, pois Ele prometeu que estaria conosco e em nós até a consumação do século. Então vamos meditarmos nesta escritura que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Agora, meditamos nestas palavras deixadas pelo apóstolo, pelo profeta de Deus, Paulo. Você imagina como que Paulo vivia? Pensamos como era a vida de Paulo.
Você conhece que outrora, antes dele ter uma verdadeira experiência com Deus, ele era chamado de Saulo. E como Saulo, ele era apenas um homem religioso, ele era um homem perseguidor dos verdadeiros e genuínos cristãos. Mas, certa feita, Paulo indo a caminho de Damasco, vocês conhecem a história, ele se deparou diante de uma luz forte, uma luz tão clara que o cegou, e daquela luz saiu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você observa, amados ouvintes, Paulo, que outrora acreditava que estava sendo sincero a Deus, ele nada mais era do que um perseguidor dos verdadeiros e genuínos cristãos. Paulo estava crendo que estava fazendo um serviço para Deus, porém, diante daquela luz, diante daquela coluna de fogo, ele verdadeiramente teve uma experiência com Deus, e dali a seguir, então, ele deixou de chamar Saulo para ser então Paulo. E nós conhecemos a história que quando Paulo teve aquela experiência e ele foi à casa de Ananias, e ali Ananias conversou com ele, batizou e disse a ele as verdadeiras palavras, disse a ele os verdadeiros ensinamentos, a verdadeira doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi então para o deserto da Arábia, e ali ele ficou por 3 anos em comunhão com Deus. Ali ele ficou 3 anos lendo, estudando, meditando na palavra de Deus. Porém, desta vez, ele não tinha Gamaliel, ele não tinha homens para interpretar para ele a palavra. Ele simplesmente tinha ali o Espírito Santo para revelar para ele a verdadeira e genuína palavra de Deus. E quando ele ouvia, quando ele meditava, mais ele tinha prazer na lei de Deus, mais ele estava entusiasmado, ele estava encorajado, ele estava disposto a prosseguir com aquela nova experiência que ele havia alcançado. E com propriedade ele pôde dizer: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E você observa que é o que cada homem deve buscar, deve clamar a Deus, para que assim possam ter uma verdadeira experiência com Deus, uma verdadeira experiência com a sarça, como Moisés teve, uma verdadeira experiência com a coluna de fogo, como Paulo teve, uma verdadeira experiência com Deus, como Davi teve, uma verdadeira experiência com Deus, como o profeta Isaías teve, e como os demais profetas e apóstolos tiveram. É necessário, um homem tem tido uma verdadeira experiência com Deus,
ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Cumpre-se aquilo que Paulo disse na sua epístola aos Romanos, capítulo 6, no versículo 4, que ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O cristão, ele precisa andar em novidade de vida. É algo automático dentro do cristão. É algo natural dentro do cristão andar em novidade de vida. Por quê? Porque dentro do genuíno e verdadeiro cristão há uma lei de Deus no seu interior. E nesta lei de Deus, ele medita de dia e de noite. Ele tem prazer de obedecer esta lei. Ele tem prazer de ser submisso a esta lei de Deus. Você observa que sem esta lei, sem estes ensinamentos, sem estes mandamentos, sem esta doutrina bíblica, essa doutrina cristã, o que será do homem? Como um homem pode viver e ir para o céu sem primeiro submeter a estes ensinamentos, sem primeiro obedecer esta doutrina? Esta doutrina, amados ouvintes, que não é uma doutrina nova. Não é uma doutrina nova. Esta doutrina, ela foi deixada, ela foi estabelecida pelo Espírito Santo à noiva, à igreja, aos filhos de Deus. E não é uma doutrina nova, não são preceitos, não são leis de homens, porque já é algo estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Simplesmente ao decorrer dos anos foi estabelecido pelos profetas, determinado para cada era. Você vai observar em Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, que a Bíblia diz assim: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Olha que privilégio é para um mortal fazer parte da família de Deus. E uma vez que fazemos parte da família de Deus, o que é mortal passa a ser imortal. Uma vez que esta lei, uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, nós nos tornamos imortal. Você observa que no versículo 20 desta mesma escritura de Efésios 2, a Bíblia diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esta pedra de esquina, esta pedra angular, esta pedra rejeitada pelos judeus, você observa, ela foi recebida acima no céu.
ela foi recebida. E na sua partida, quando o Senhor Jesus Cristo estava partindo, retornando para o céu, ele diz assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós e estarei convosco e em vós até a consumação do século. Agora você medita nisso, pense nisso. Como é prazeroso ter o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que Paulo pôde dizer com muita propriedade, ele diz: segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Este homem interior, esta alma aqui, nós sabemos que ela é redimida. A alma, ela foi redimida. Agora, a carne, o homem de fora, ele ainda não foi redimido, mas ele será transformado. A Bíblia fala isso. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Vocês, amados e preciosos ouvintes, vocês podem ler a Bíblia, vocês podem ver o que está escrito ali. Você vai constatar que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, os que morreram, tendo guardado, em outras palavras, esta lei dentro de si, eles ressuscitarão primeiro. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor, não neste corpo, não nesta matéria, não. A Bíblia chega a dizer que quando este templo se desfizer, nós temos um templo não feito por mãos de homem. Nós temos uma casa, nós temos um paletó, vamos dizer assim, novo, aguardando por nós, e ali nós não teremos mais dor de cabeça, ali nós não teremos mais calvície, ali nós não teremos rugas, ali nós não teremos cansaço, não. Neste novo corpo que está preparado para nós, é totalmente diferente do que nós temos hoje. Por isso que eu digo, amado ouvinte, quando a Bíblia diz aqui no versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, cabe dizer aqui que não são todos que estão vivos que serão arrebatados. Não podemos entendermos desta forma. Serão arrebatados aqueles que têm prazer na lei do Senhor. Serão arrebatados aqueles que têm um coração segundo o coração de Deus. Serão arrebatados aqueles que estão submissos à palavra de Deus, submissos aos mandamentos de Deus. Você vai observar que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o que Deus requer de nós? O que Deus requer
da sua igreja, da sua noiva, é obediência, é submissão à palavra. E a hora de nós obedecermos, de nos submetermos à palavra de Deus, é agora. É nesse momento que nós estamos vivendo. É nesta hora que nós estamos vivendo. A obediência, ela dá-nos o direito do Espírito Santo. A obediência completa a palavra de Deus. Não é uma pessoa obedecer 15%. Não é obedecer 99%. Jesus Cristo foi muito explícito, muito claro, quando ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu quero que você reflita, o meu desejo do meu coração, que eu creio que é o desejo do Espírito Santo, é nós analisarmos, observarmos, refletirmos quem verdadeiramente está nos conduzindo interiormente, quem verdadeiramente está no controle, se é um espírito religioso, se é um espírito maligno, ou se verdadeiramente quem está no domínio, na torre de controle, é o Espírito Santo. Você vai observar, amados ouvintes, que o Espírito Santo não é um espírito de confusão, um espírito de interpretação da palavra de Deus. Não, um homem que tem o Espírito Santo, uma mulher que tem o Espírito Santo, eles obedecem à palavra de Deus. Eu volto a dizer, eles se submetem à palavra de Deus. Eles são fiéis a Deus em tudo. Não é apenas ser fiel 100% em algo e 50% em outro caso e 10%, não. Ele leva uma vida de acordo com a palavra de Deus. E mais, ele vigia. Ele está inteirado nas Escrituras, como Paulo chega a dizer em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele chega a dizer ali: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado até o dia da redenção. Você observa, Efésios 4:30, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Para o dia que vai acontecer essa redenção, vai acontecer. Malaquias capítulo 4 chega a dizer que é o grande dia do Senhor. E será grande para quem? Será grande para aqueles que têm prazer, que têm alegria, que têm gozo de servir, de obedecer à palavra de Deus. Você observa que o homem interior, o homem que verdadeiramente ama o Senhor Jesus Cristo, ele tem prazer de ir na casa de Deus. Ele tem prazer de ouvir hinos sacros. Ele tem prazer de colocar diante dos teus olhos coisas santas, coisas consagradas. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores para contar piada. Ele não é um caloteiro. Ele não é um blasfemador. Ele não é um arrogante, um mentiroso. Não, ele não é. Um homem que tem o Senhor Jesus Cristo como seu comandante, como seu instrutor. Ele tem prazer, ele tem alegria, ele tem felicidade dentro dele.
Ele pode dizer, como Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1. Ele pode dizer assim: olha, nenhuma condenação há para mim. Ele traz isso para o pronome pessoal. Ele pode dizer: nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo Jesus, que não ando mais segundo a minha carne, segundo os desejos terrenos. Eu agora ando em novidade de vida. Aquilo que eu fazia antes eu não faço mais. Aquilo que eu desejava antes, algo dentro de mim transformou a minha vida. E eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Desde que eu aceitei o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e fui batizado de acordo com as Escrituras, eu ando em novidade de vida. Assim é a vida de um homem cheio do Espírito Santo, um homem que obedece a Deus, um homem que se rende a Deus. E ele está de braços abertos, amados ouvintes. Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que não tem esta paz interior, vós que não tem este refrigério interior, vós que não tem esta alegria na minha lei, vós que não tem prazer de ler a palavra de Deus, de ler as minhas escrituras, vinde a mim, e eu darei a vós esta alegria, este prazer. Veja bem, mas os homens querem ir a Jesus Cristo? Ou eles querem ir a uma igreja? Não, eu estou indo a uma igreja, já está bem, já está bom. Não, você deve ir a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não é ir simplesmente num tabernáculo, ir num templo. Não, é estar aos pés de Jesus. Jesus é que tem a salvação para você. Jesus é que tem a libertação para você. Jesus é que tem a cura para você. Uma vez que você tem esta experiência com Ele, sem dúvida que você pode dizer como Davi: é uma alegria ir à casa de Deus. Aí é diferente. Porque você vem na casa de Deus como um adorador, como uma pessoa que está apaixonada por Deus. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, você vem à casa de Deus com alegria, porque antes de você vir à casa dele, você já teve uma experiência com ele. Antes de Paulo encontrar com os apóstolos, ele teve uma experiência com Deus. Antes de Moisés tirar o povo do Egito, ele teve uma experiência na sarça. E assim é o cristão. Quando ele tem uma experiência com Deus, ele é um homem mudado, ele é um homem transformado. Ele vive em novidade de vida. Deus te abençoe, meu amado ouvinte. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te fortifica com a fé que há em Cristo Jesus. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory
heart was the blood applied. Glory